Olá, tudo bem com você? Nesta terça-feira, nós continuamos a estudar a lição e tem sido muito bom nós mergulharmos um pouquinho nesse assunto a respeito da cosmovisão bíblica, que é justamente o título de nosso estudo de hoje. Gostaria de lembrar você que no último sábado à tarde nós estivemos concluindo que toda pessoa toma uma posição em relação a acreditar em Deus ou não. Dessa forma, ninguém toma uma posição neutra, isso não existe. Ou acreditamos em Deus ou não acreditamos nele, e cada um é livre para tomar essa decisão. Um ateu, por exemplo, ele olha para o arco-íris e encara ele como um fenômeno natural, sendo isto a interação entre a água e a luz. E nós também entendemos que é de fato assim. Não há significado diferente para uma pessoa em relação àquilo que ela deseja dar para determinada situação, para determinado fenômeno. Por outro lado, alguém que vê o arco-íris a partir da cosmovisão bíblica enxerga além do fenômeno natural uma reafirmação da promessa de Deus de não destruir novamente o mundo com água, de acordo com o texto de Gênesis 9, versos 13 a 16. Inclusive, em relação a esse texto, Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, página 106, eu gostaria de salientar aqui com você. Como é grande a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens, como sinal de seu concerto com os seres humanos. Era plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do glorioso arco que abrange os céus, seus pais repetissem a história do dilúvio, eles dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. Para nós adventistas, a Bíblia então continua sendo a única regra de fé e prática, um texto fundamental da nossa fé. E dessa forma, nela encontramos o ensinamento de que precisamos dessa cosmovisão que ela apresenta como se sendo o filtro. A Bíblia ensina a cosmovisão, que é o filtro pelo qual devemos ver e compreender o mundo, que pode ser um lugar muito assustador e complicado. E dessa forma, aprendemos a como lidar com isso, como podemos lidar com esta realidade atual. E por fim, gostaria de comentar com você um aspecto muito importante em relação aos textos bíblicos da pergunta 3, que nos ajudam a entender melhor a realidade em que existimos. Em uma certa ocasião, Vicente Risco escreveu uma obra bastante documentada que tinha por título Satanás, a História do Diabo. Nesse livro, Vicente faz um estudo acerca de Satanás, apresentando 57 reproduções de obras de arte em alguns quadros. Então, dessa forma, nessas obras, Satanás é pintado como uma criatura feia, com pés de cabra, asas de morcego, orelhas pontiagudas, com grandes chifres e uma grande cauda terminada em afiados ganchos. Então existem pessoas que dizem: o diabo não existe, cada um tem o diabo dentro de si. Então existem expressões como fulano está com o diabo no corpo. Então, dessa maneira, nós precisamos, ao entendermos a realidade que nos cerca, perceber que essa ideia de que o diabo não existe, de que não haverá perseguição, dessa forma, existe maior liberdade para que ele atue entre nós. Que a partir do momento que sua identidade está encoberta,
como se não existisse, o mal está livre para proliferar. Então nós precisamos perceber uma coisa, que nós estamos envoltos numa guerra espiritual e nós precisamos perceber o amor de Cristo por nós, bem como seu sacrifício, morte e ressurreição. Devem nos envolver e ao mesmo tempo nos convidam a aceitar a salvação, a redenção promovida por Deus. E dessa forma, nosso objetivo é: devemos ser redimidos, precisamos conhecer melhor a Deus e Deus precisa transformar o nosso caráter e, com o passar do tempo, nós voltarmos a ser a imagem de Deus. Amanhã, pela graça de Deus, continuaremos o nosso estudo e vamos ver como devemos adorar ao Redentor. Que Deus te abençoe e um forte abraço para você.